Hoje iremos falar sobre divisões de base, atletas campeões em todas as categorias, que vem mostrando a formação de uma geração vencedora. Vamos falar sobre VAR, polêmico no último jogo contra uma equipe que inclusive está disputando pela mesma coisa que a gente, mas a gente tem que ser justo aqui e trazer à tona os problemas para poder reivindicar os nossos direitos, né? E a justiça no futebol. Também vamos falar sobre novidade em relação ao Sou Mais Bahia, sobre carta aberta para Mauro César Petralha, presidente CEO, né, no Atlético Paranaense, que falou algumas bobagens e o Bahia estava neste bolo. E também vamos trazer à tona aqui a última fala de Jorge Nicola sobre City Futebol Group e Esporte Clube Bahia. Sem muita demora, meus amigos, vamos pro vídeo. Fala, nação tricolor ligada no Sou Mais Bahia, tudo beleza? Barbaço na área, tô aqui para começar mais um vídeo e dessa vez mais um plantão tricolor com as últimas informações do Esquadrão de Aço para você, torcedor do Bahia, ficar muitíssimo bem informado. Antes de qualquer coisa, sabe, dá aquela moral, clica no gostei, rápido, simples, fácil, ajuda demais, se inscreve, ativa o sino, 3 conteúdos diários, geralmente 7, 12, 18 horas e compartilha com geral para dar aquela moralzinha pra gente. Para começar o vídeo daquele jeito, vamos falar sobre divisões de base. Já fiz vídeo sobre isso no SMB Lives, nosso outro canal, falando sobre a formação do DNA tricolor, desse espírito vencedor da molecada que vem sendo formada desde pequeno dentro do Esporte Clube Bahia. E o Bahia fez uma postagem mencionando 2 desses jogadores que foram campeões agora do Campeonato Baiano Sub-20, conquistaram o tetracampeonato e já ganharam também outros torneios em outras categorias contra o Vitória da Bahia, né, e mostraram, de certa forma, a hegemonia e a construção desse espírito vencedor que a gente tanto cobra, que a gente tanto quer ver. Então ganhou Sub-14, Sub-15, Sub-17, Sub-20 e o Bahia fez esse destaque, botou campeões pelo Bahia em todas as categorias da base. Goleiro Gabriel, né, o que foi pretendido, inclusive, por Chelsea, Valladolid, Roma, etc. E o meia Patrick Veron, que é sobrinho de Adinho Jacaré e vem muito bem, obrigado. São exemplos da geração nascida em 2004, que na final Sub-20 também teve nomes como Vitinho, Natan, Cauã Davi, Rafael e Aruba, desde novinhos, subindo e ganhando títulos pelo clube. E aí o Bahia postou a foto aqui, ó, de cada um desses títulos, né, a evolução dos moleques. Aqui é Patrick Veron e aqui o goleiro Gabriel, né? Formação como homem, formação como atletas e formação como vencedores. É extremamente importante, eu sempre bato nessa tecla, esse DNA vencedor, esse DNA tricolor que tem que ser encarado nas divisões de base. O principal intuito da base é formar o jogador. A gente tem que ver os frutos que saíram de lá, colher e trabalhar em cima deles para que eles possam crescer, evoluir, corresponder no profissional, tanto tecnicamente quanto posteriormente, financeiramente também. Por que não? Mas é muito importante conquistar título na base. É muito importante cultivar uma hegemonia na divisão de base. E é isso que acontece hoje. Então tem gente que fala, não me importo muito com o Campeonato Baiano, na base e tal, mas para esses moleques isso faz demais a diferença. É, evidentemente, tem subido o sarrafo, vamos já coisas maiores. O Sub-17 chegou numa semifinal de Copa do Brasil, o Sub-20 em 2020 chegou numa final de Copa do Brasil, né? Já chegamos em outra oportunidade lá em 2016 e também em final de Copa do Brasil Sub-20 contra a equipe do São Paulo, e esse processo evolutivo continua acontecendo, tomara que permaneça dessa forma. Galera, vamos falar sobre VAR, vamos falar sobre arbitragem, vamos falar sobre Campeonato Brasileiro da Série B. A gente já falou sobre o árbitro da partida contra o Vila Nova, que será o Caio Max, né, Augusto Vieira. O último foi Rafael Claus, a arbitragem foi tanto quanto polêmica, mas a arbitragem bizarra mesmo foi essa do jogo do Cruzeiro contra o Ituano. O Cruzeiro acabou empatando com o Ituano por 1-1. No final das contas, o resultado foi até bom pra gente. O Cruzeiro tá ali na primeira posição e seria interessante que eles não se distanciassem tanto, mas isso que aconteceu foi um absurdo. A gente sabe que essa questão da linha de impedimento e tudo mais é algo extremamente delicado no futebol, é delicado para sinalizar no VAR, porque muita gente fala, não, a linha é impecável, mas tem um momento que a bola sai do pé do jogador e tem a forma como a linha é traçada, né? Tem um ponto de referência. E se vocês repararem aqui na frente, ó, a linha não foi traçada de maneira adequada no pé, no calcanhar ali do jogador do Ituano. Então o parâmetro foi utilizado de maneira errada e o jogador do Cruzeiro acabou sendo constatado ali o impedimento do atleta pelo VAR, mas acabou que isso não aconteceu, né? O impedimento não ocorreu. Então, bizarro, ridículo, né? Mostra a fragilidade não só da nossa arbitragem, mas da tecnologia da arbitragem de vídeo, não dela em si, mas da maneira que ela é utilizada de maneira equivocada, né? E isso acaba prejudicando demais o futebol, né? Tomara que corrijam o quanto antes, mas novamente fica a nossa reivindicação, nosso protesto por aqui. Galera, na sua tela, eu vou botar agora o tal do Estádio Oba, estádio que o Bahia vai jogar contra a equipe do Vila Nova na próxima sexta-feira pelo Campeonato Brasileiro da Série B. E se assim Deus permitir, nós estaremos presentes lá
né, a equipe do Sou Mais Bahia vai estar fazendo toda a cobertura. Então acompanhe a jornada no youtube.com/SMBLive. Você também vai ver o vlog por aqui, vai ver conteúdo de entrevista, vai ver muita coisa bacana com a gente se fazendo presente por lá, tá? Então prestigie aí o nosso trabalho, é uma novidade bacana, exclusiva, bem legal. E a gente não vai estar presente só nesse jogo, não. Estaremos em outros também, se assim Deus permitir, assim como já tivemos em outras partidas nesse Campeonato Brasileiro da Série B. Inclusive lá no triunfo contra o Náutico, né, nos aflitos, depois de 40 anos o Bahia nos aflitos, e a gente foi pé quente demais. Então acompanhe aí o nosso trampo, acompanhe, né, essa experiência no estádio Onésio Brasileiro Alvarenga, famoso estádio Oba. Beleza? Galera, outra informação no nosso plantão tricolor de hoje é acerca de uma carta que foi emitida recentemente, uma carta aberta a Mário Celso Petralha, do nosso querido Renato Guedeville, lá do Futebol SA. Ele escreveu para o Lei em Campo e falou sobre alguns pontos extremamente importantes. Evidentemente que a gente não vai ler a carta toda. A carta foi grande, foi extensa, mas vale a pena você ir lá acompanhar e ler ela toda para entender do que é que eu estou falando. Porque tem uma parte em que o Bahia acaba sendo mencionado. Ele bota aqui, abre aspas, para a fala de Petralha, né? O Atlético, no Atlético Paranaense, passou o Santos de trator. O Alvinegro Praiano possui 3 Libertadores, 8 Campeonatos Brasileiros, uma Copa do Brasil e ganhou 7 dos últimos 20 daquele que é o estadual mais difícil do país, o Paulistão. A equipe de títulos a quantidade de títulos é do tamanho da história deste glorioso clube. Até sou obrigado a concordar com você que história por si só não garante o futuro de nenhuma instituição. Ele precisa fazer do seu presente as bases do que colherá no futuro. E, de fato, a situação financeira do Santos é delicada. E, com tudo isso, o clube chegou a um segundo lugar no Brasileirão de 2019 e é uma final de Libertadores em 2020. É um grande gerador de talentos e reconhecido internacionalmente pelo mercado da bola. Perdão, presidente, mas o Santos significa muito, né, não só em relação ao Atlético, mas a todo o futebol brasileiro. A queixa justa sua em relação ao jornalista não posicionar o Atlético como um time grande em relação à escolha de Fernandinho, você joga tudo por terra quando afirma, né, após passar metralhando os clubes do Rio, São Paulo e Rio Grande do Sul, que vá para Minas Gerais, depois esqueça o resto, fecha aspas. Num país com mais de 670 clubes em atividade, não colocar Bahia, Ceará, Fortaleza, Vitória, da Bahia. Esporte em qualquer lista de grandes clubes brasileiros é flertar com o injustificável. Você comete o mesmo erro de quem fez a pergunta do porquê Fernandinho não ter escolhido um clube grande. Abre aspas, pega os dois gaúchos endividados, né, problemas deles. Nós não temos absolutamente nada a ver com isso e não me compete analisar. Você acerta ao falar isso sobre o Internacional, que durante muito tempo gastou de forma irresponsável. Mas falar isso do Grêmio, né, e aí ele trouxe outros dados, outras informações, outras coisas relevantes. Para se defender, Petralha saiu atacando todo mundo, inclusive acabou respingando aí no Bahia e outras equipes tradicionais do Nordeste que não foram destacadas, mencionadas, né, como grandes aí do futebol brasileiro. Bom, eu acho que esse julgamento é muito importante de se fazer, apesar de ser aquela também resenha, conversa de boteco, mas a carta em si de Renato Guedeville que é fundamental de ser lida, né, porque é uma resposta ao pedante Mauro César Petralha, que sai disparando, metralhando para tudo que é lado, muitas vezes sem responsabilidade, né? E a gente sabe que não deve ser muito assim o mais adequado para você se gerir um clube e falar dos demais. Ele faz um trabalho extraordinário no Atlético Paranaense, na questão de gestão do futebol e outras coisas mais, o conhecimento dele é profundo, mas não tem necessidade de sair atacando assim os outros clubes e ignorando a história construída por eles. O caso do Santos, por exemplo, é um absurdo, tá? Galera, nosso querido Jorge Nicola, que tem falado frequentemente sobre City Futebol Group, não trouxe grandes novidades, né, mas trouxe o seu panorama, o seu, de maneira sensitiva, acerca do que ele tem visto aí de informação e acerca da informação mais recente que a gente até trouxe à tona lá na entrevista de Marinho Júnior com o Guilherme Benintani sobre a situação do City Futebol Group, sobre a situação da venda da SAF do Bahia, né, de ter aí uma cláusula de confidencialidade. Vamos ver aqui o que ele falou. O Antônio Neto está me escrevendo o seguinte: Nicola, não sei se você viu, mas em entrevista concedida para Marinho Júnior, na saída da Fonte Nova, Belintani revelou que assinou algo com o City. Irei te enviar a aspa dele, a partir dos 30 segundos. Deixa eu ver o que ele fala aqui a partir dos 30 segundos. Acho que eu vou precisar por um fone para conseguir ouvir, e aí eu conto para vocês, tá? Vamos lá. 30 segundos. Espera aí. Perguntaram pro Belintani se o Bahia vai virar SAF, se é o grupo City. Só não sabe se vai ser em agosto ou janeiro. Aí o Belintani está dizendo que
tem uma cláusula de confidencialidade e que não pode dar mais detalhes, só que ele deixa dar a entender que já assinou, tá? Independente de quem seja o nosso potencial parceiro, a cláusula de confidencialidade eu tenho que respeitar. Mas antes ele fala assim: prefiro cumprir o que a gente assinou, independentemente de quem seja o nosso potencial parceiro, tem uma cláusula de confidencialidade eu tenho que respeitar. Então o Belintani deixa escapar que já assinou. Enfim, agora é questão de tempo, né, pessoal? Boa, deixa eu agradecer ao Antônio. Obrigado, meu. Só para destacar, o deixa escapar que assinou é a cláusula de confidencialidade que existe dentro de um contrato que não é ainda o oficial, porque tem que ter aprovação do conselho, né? O parecer do conselho, aprovação do sócio e tudo mais. Mas tá aí questão de tempo e realmente é questão de tempo para que esse acordo aconteça entre Bahia City Futebol Group, como trouxe Jorge e Nicola. Aguardemos assim nos próximos capítulos. Valeu, galera, é isso. Este foi o nosso Plantão Tricolor de hoje. Se gostou, deixe seu like, se inscreva, ativa o sino e compartilhe com geral para dar aquela moral pra gente. Forte abraço, até a próxima. Eu sou Mais Bahia, eu sou o Mário Nordeste. E você?